É um prazer ter vocês aqui hoje. Meu nome é Cauê Oliveira, faço parte da YouLeader Brasil, uma empresa do ecossistema Great People e parceira do Great Place to Work. Nós originamos, né, do Great Place to Work, nascemos de dentro lá do Great Place to Work e hoje criamos esse lindo ecossistema que vem ajudando e contribuindo com as organizações para criarem grandes ambientes melhores para as pessoas, por isso Great People, né, para os negócios e também, consequentemente, para a sociedade como um todo. E hoje nós teremos a presença super especial que daqui a pouco eu quero apresentar ela com mais calma, quero fazer minha introdução aqui ainda, Patrícia Bobato, da Tigre, já quero apresentar já ela para vocês, e comentar, pessoal, um pouquinho desse trabalho da YouLeader, que nós fazemos aí já há alguns anos. Como nome em si, YouLeader, nós estamos há 2 anos, mas já é uma empresa que nós já estávamos fazendo esse trabalho de desenvolvimento, de capacitação de lideranças, né? Palestras, workshops, já há muitos anos atrás, né? Tanto que, olha que interessante, falei agora das 150 melhores empresas para trabalhar, que na segunda-feira agora, na última segunda-feira, foram premiadas, e ao realizar um estudo com essas empresas, nós percebemos que quase 40%, mais especificamente 38%, a gente arredondou aqui, tá? Das 150 melhores empresas para trabalhar GPTW Brasil 2022, já desenvolveram a sua liderança com a YouLeader Brasil. Pessoal, a YouLeader, ela detém a metodologia GPTW, né? Todos os cases, histórias práticas, para que nós possamos contribuir, capacitar e educar esses líderes e colaboradores para criarem esse Great Place to Work, né? Então, talvez não, tenho quase certeza que esse é o nosso grande diferencial aí como YouLeader, né? E a gente fez um outro estudo que eu queria mostrar logo de cara aqui para vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo com a Patrícia, e as empresas que fizeram os desenvolvimentos de liderança com a YouLeader, treinamento, palestras, e com a maior parte dos líderes, né? Ou seja, impactamos a grande camada da liderança, elas cresceram, em média, 4 pontos percentuais na pesquisa de clima GPTW de um ano para o outro. Cauê, 4 pontos percentuais? Parece pouca coisa? Não é, e eu vou explicar o porquê que não é. Nós, geralmente, as empresas que nos procuram para dar treinamentos de liderança e por aí vai, são empresas que, por mais controverso que pareça, já têm uma certa maturidade no tema. E, inclusive, tem até uma certa propensão a investir, como a Tigre, a gente vai ver já, em desenvolvimento de liderança. Então, são empresas que já têm uma certa nota boa na pesquisa de clima do GPTW e crescer 4 pontos para as empresas que têm mais de 70, 75 pontos na pesquisa GPTW é um indicador muito bacana mesmo de se mostrar. Ontem mesmo, eu estava dando treinamento de liderança para o pessoal da Oracle, e a Oracle está lá há 16 anos. Olha só, gente, 16 anos entre as 150 melhores empresas do Brasil. E eu fiquei muito emocionado, sabe, Patrícia? Porque eu estava conversando com eles, assim como você também, e falei assim, gente, anteontem vocês estavam lá no ranking das 150 melhores empresas do Brasil, e hoje estão aqui sentando com os líderes para desenvolver a liderança. Sabe por que vocês são uma das melhores empresas do Brasil? Justamente por isso. Porque tem a profunda humildade, a certeza de que sempre podemos aprender, crescer e nos desenvolver. E essa é a grande ideia dessa live que a gente quer mostrar para vocês, um case real, um benchmark real para todos que aqui estão assistindo, quase 100 pessoas aqui na nossa sala, que já querendo, né, ouvir esse case real aí. Gente, nossa duração aí dessa nossa live vai ser cerca de 1 hora e meia, tá? A gente não quer também ocupar a manhã toda de vocês, não, mas eu quero dar uma surpresa para quem ficar até o final. Olha lá, batemos 100 pessoas aí, uma plateia grande, né? 100 clientes aí. A ideia é a seguinte, para aqueles que ficarem até o final, vocês vão receber um QR Code ou um link, a gente vai mandar um link ou um QR Code, para que vocês possam preencher, né? O que acharam de estar aqui, como foi o evento e tal, e colocar o nome, e-mail e endereço da empresa de vocês. Caramba, Cauê, por que vai colocar o endereço? Porque nós enviaremos de presente um livro, Great Leader to Work, como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar,
um exemplar para cada empresa. Ai, Cauê, eu trouxe 10 pessoas da minha empresa. Não tem problema, vocês vão receber um exemplar para a empresa para ter ali na biblioteca da empresa, tá? Então, a gente vai fazer toda essa análise, por mais que todos possam preencher ali. Ah, tem 2, 3 pessoas da mesma empresa, a gente vai pegar o endereço dessa empresa e vai mandar com todo o carinho. Nesse livro que eu publiquei o ano passado, a gente conta os segredos, as práticas, os cases de como que as melhores lideranças constroem as melhores empresas para trabalhar. Então, fique com a gente até o final, tenho certeza que vocês vão poder aproveitar. Gente, a Patrícia, ela é a diretora de Pessoas, Comunicação Interna e Sustentabilidade do Grupo Tigre. Ela vai compartilhar conosco um super case dessa empresa multinacional, líder em soluções para construção civil, com uma história de 80 anos, que engajou seus colaboradores e fez do desenvolvimento de líderes um dos seus melhores investimentos. Sem mais delongas, Patrícia, muito bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, super bom dia para todo mundo. Cauê, assim, estou arrepiada aqui do vídeo, da quantidade de pessoas que estão aí. Então, super obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui com você, dividindo tudo isso que a gente fez. E, obviamente, não é só meu, eu quero depois fazer aqui alguns agradecimentos, mas a gente tem um trabalho bem grande, bem sólido sendo feito pela Tigre, e eu quero contar um pouco para vocês tudo isso que a gente está fazendo. Bom, só deixa eu falar um pouquinho de mim rapidinho aqui. Isso, era já a minha próxima pergunta. Eu ia pedir para você se apresentar um pouco para o pessoal e falar um pouquinho do Grupo Tigre para aqueles que talvez ainda não conheçam essa super famosa empresa, né? Combinado, não, ótimo. Bom, pessoal, eu primeiro sou psicóloga, sou mãe da Maria Luísa, sou de Curitiba, atualmente eu estou morando em Curitiba. Eu adoro o que eu faço, né? Eu brinco aí que eu amo a profissão, porque quando você faz aquilo que você gosta e ainda trabalha com aquilo, é maravilhoso. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas, então fico muito feliz de poder estar unindo, né, esses dois propósitos. Eu estou na Tigre há 8 anos, eu comecei com um processo de desenvolvimento de pessoas, depois passei pela cadeira de cultura e liderança, depois assumi a posição de pessoas e comunicação interna, depois veio sustentabilidade, e hoje, então, eu estou como diretora dessas 3 áreas e muito feliz de estar na 12ª melhor empresa para se trabalhar do Brasil, né? Então, fico muito feliz aí com esse trabalho que a gente está fazendo. Não é pouca coisa, hein, Patrícia? Muito feliz, a gente muito brinca feliz. assim, eu até brinco, né? As empresas que estavam lá na segunda-feira, que eu estava cumprimentando, né, sempre com uma tacinha de champanhe na mão, né? A gente não tomava todas, né? Tinha que ficar, tomava um golinho de vez em quando, mas era um dia de celebrar, né? Uma noite de celebrar. E toda empresa que estava lá, eu falava, gente, não importa a sua colocação, não importa a sua posição, porque a gente apresentou um dado lá, para vocês terem uma ideia, quem está assistindo aqui, estar no ranking das 150 melhores empresas do Brasil para trabalhar é mais difícil do que passar 100 vezes na FUVEST, na USP. Foi colocado esse dado lá. Ou seja, não é pouca coisa. Agora, estar entre as 150 em 12º lugar, realmente nós estamos aqui hoje, pessoal, com um grande case, hein? A gente vai aprender muito. É isso aí. E antes da gente começar, Cauê, eu queria agradecer, eu estou vendo várias carinhas aqui da Tigre, porque esse resultado que a gente fez não é meu e nem da minha diretoria, mas é de várias dessas pessoas que estão aí e os seus líderes também. Foi uma construção muito em time, que todo mundo comprou a ideia e a gente fez junto esse trabalho. Então, a Dani de Castro, que está aí, a Bruna, a Claudiane, né, que fez um trabalho enorme, a Kátia, deixa eu ver quem mais que eu... O Orides está aqui, que é um super líder, que está junto com a gente. Então, enfim, peço desculpas porque eu não vou conseguir ver todo mundo. Mas todas essas pessoas que construíram esse resultado que a gente, mais do que um número, a gente de fato está trabalhando para que essa empresa seja uma empresa onde as pessoas queiram trabalhar, gostem de ficar aqui. Então, acho que esse é o grande objetivo que a gente tem. Muito mais do que a classificação, né? A classificação, é claro que é muito legal, então, como você falou, né? Quando chegou lá na nossa categoria e começou 70, eu falei, bom, a gente vai ser a 70 e tá ótimo, que a gente entrou no ranking. E aí 70 não, 69 não, 45 não,
e eu quase morri do coração, né? Quando chegou lá mais do que 15, não, eu falei, meu Deus, né? Então, assim, foi muito legal, de fato. Mas mais do que isso, no dia seguinte eu estava em Joinville e estava com o troféu e cada um pegou o troféu na mão e queria tirar fotos. E olha que legal, essa conquista é nossa, né? Então, acho que é isso. Bom, para quem não... Incrível, incrível, Patrícia. Desculpa, pode falar um pouquinho da Não, Tigre aí. imagina, para quem não conhece a Tigre é uma empresa de capital fechado, familiar, a gente está na terceira geração, a gente tem mais de 80 anos, a gente está com 81 anos aí, completos, e é uma empresa que eu brinco que todo brasileiro tem orgulho, né? Nós somos uma multinacional, nós estamos em 10 países, a gente está dos Estados Unidos ao Uruguai, são 5.000 profissionais. Esse ranking a gente trabalhou principalmente para o Nacional Brasil, mas a gente tem, né, a certificação hoje na Bolívia, no Uruguai, na Colômbia, me ajuda aí, Kátia, e no Paraguai nós somos a terceira melhor empresa para se trabalhar do país. Uau! Então, de fato, a gente vem trabalhando muito de uma maneira global para que a empresa esteja, né, entre as melhores para se trabalhar. Nós temos vários negócios, então, tubos e conexões, ferramentas para pintura, Tigre Água e Efluentes, que é um trabalho bastante interessante para quem ainda não conhece. Tigre ADS está conosco também, Juntos Somos Mais, que é uma empresa parceira junto com a Gerdau e a Votorantim. Então, são vários negócios e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Que coisa boa! Aliás, então é um parabéns internacional para vocês, né? É verdade. Né? Então, assim, as congratulações, elas ultrapassam as fronteiras brasileiras. Inclusive, é até interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar de como que vocês estão fazendo o desenvolvimento de líderes e por aí vai com a gente aí da YouLeader. Comentar depois, né, Patrícia, que esse trabalho está sendo feito também nos outros países, né? A gente também está desenvolvendo os líderes, claro que com nativos, né, no idioma em espanhol, para que esses países continuem sendo reconhecidos como um excelente ambiente de trabalho. Conta uma coisa para mim, Patrícia, fica com uma curiosidade. Há quanto tempo vocês fazem a pesquisa GPTW? E nesse tempo, vocês observaram grandes mudanças na pesquisa? Legal. Bom, a gente está com a GPTW desde 2020, né? Então, fazendo um trabalho consistente aí de certificação. Então, a gente se certificou em todas elas, porém a gente não estava no ranking, né, Cauê? E aí, no nacional, né? Então, a gente concorre também em Santa Catarina, enfim, mas no nacional não. E a gente fez um trabalho bastante importante aí no último ano, especialmente, apesar da pandemia, né? A gente fez um trabalho bem árduo aí para estar junto, porque a gente se sentia muito frustrado, né? A gente sempre participou, a Tigre sempre esteve num outro ranking, e a gente estava há mais de 20 anos sempre em rankings das melhores empresas para se trabalhar, então essa é uma marca da Tigre. A gente já chegou a segundo lugar há alguns anos atrás, então, só que a gente queria muito estar na GPTW, né? Então, por essa dimensão global, para a gente era super importante olhar de uma maneira ampla para todos os países, para a gente era fundamental, então não adiantava ser só bom no Brasil, a gente quer realmente expandir esse propósito para todos os nossos países. Então, a gente está no ranking desde 2020, desculpa, na GPTW desde 2020, entramos no ranking esse ano e já entramos em 12º. Então, assim, é uma honra estar no ranking esse ano também aí com vocês. Começaram já no ano super desafiador, né? O ano da pandemia aí, né? 2020. Isso que é interessante, viu, Patrícia? Tem empresas, a gente percebe. Eu estou há 11 anos, né? Aqui no ecossistema GPTW, agora Great People, e tem empresa que quando vem momento de crise não faz a pesquisa. Fala assim, não, tá difícil aí, a gente não vai entrar no ranking, não vai ter uma boa nota. Só que com uma ideia errada sobre a pesquisa, porque o objetivo da nossa pesquisa não é entregar o prêmio, é uma consequência, né, entregar o prêmio. O objetivo é dar voz aos colaboradores, escutar as pessoas e ver o que elas estão achando do ambiente, o que pode ser melhorado, o que está bom e deve ser continuado, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, é no momento de crise que tem que se fazer a pesquisa sobre tudo, né? Então, acho que fica aí nossos parabéns aí para vocês. E, de fato, existem alguns outros rankings aí, hoje menos, né? Mas a turma fala que o ranking do GPTW é mais acirrado, é mais difícil, né? E está ficando cada vez mais complexo porque
cada vez mais empresas, foram mais de 6 mil empresas envolvidas, aí 4 mil empresas concorrentes, então é muita coisa, né? E a gente percebeu que vamos aí aumentar ainda essa régua, viu, Patrícia? A gente vai deixar a régua... Por quê? Porque a excelência ela tem que ter evolução, né? Então a gente vai aumentar a régua ainda mais. Para o próximo ano, o Rui até... Isso aqui não é um segredo, o Rui até já falou na segunda-feira. Hoje, para as empresas serem certificadas, não premiadas, certificadas, tem que ter 70 pontos na pesquisa de clima. Tipo assim, numa prova de 0 a 10 tem que tirar 7 para passar de ano, né? Basicamente. O Rui já fez o anúncio, vai ser feita toda uma comunicação, vai ser 7,5 agora, 75 pontos, né? Então, ou seja, estamos aí aumentando essa régua para que as empresas tenham cada vez mais essa preocupação, essa excelência. Viu, Patrícia? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você falou aí que fizeram a pesquisa, foram evoluindo, foram crescendo na pesquisa, e a gente sempre acredita que melhorar o clima, melhorar o ambiente de trabalho tem um impacto direto nos negócios, nos objetivos, nas OKRs e por aí vai, né? E até no faturamento. Vocês perceberam alguma evolução comparativa? Ou seja, a Tigre cresceu, sem abrir números aqui, obviamente, mas melhorou a pesquisa, melhorou também o faturamento da empresa, os resultados? Legal. Bom, a gente vem, de fato, crescendo com relação à pesquisa, sem dúvida nenhuma. A gente fez mudanças super importantes, de estrutura até, em 2020 e em 2021. Então, a gente fez uma mudança organizacional dentro da Tigre. Então, tinha tudo para dar errado. Vamos combinar que a gente estava com um contexto ótimo para isso, né? Eu estou falando de uma pandemia com muita dificuldade, porque a gente tem muitas plantas espalhadas em todos os nossos países, num momento complexo, mas eu acho que o grande ponto aqui que a gente trabalhou muito forte foi com a liderança, Cauê. Então, a gente tinha um trabalho imenso junto com os líderes, muita comunicação direta, muita comunicação. Quem estiver aqui vai lembrar, né, assim, do quanto a gente... Acho que eles não aguentavam mais ouvir falar da Patrícia, né, porque a gente comunicava o tempo todo, a gente se fez presente, né? Eu acho que esse é um ponto importante aqui. E aí, como resultado disso tudo, e respondendo a sua pergunta, o ano de 2021 foi o melhor ano da Tigre em resultados, foi um resultado histórico dos últimos 80 anos. Então, assim, foi sensacional. Foi sensacional, assim, o ano de 20 foi um ano muito bom também, apesar da pandemia, e foi o ano mais complexo da pandemia de fato, mas o ano de 21 a gente arrasou, assim, essas feras foram, a gente chama carinhosamente aqui de feras, as nossas feras foram sensacionais aqui e a gente fez um resultado incrível. Então, e para mim tá super correlacionado, não tem como não... Ah, não, foi só porque é a pandemia e provavelmente muitos de vocês fizeram reformas nas suas casas. Não foi só por causa disso, né? Tem um conjunto de ações aqui, tanto internas quanto externas, que nos ajudaram. Então, muito legal. Até porque as pessoas podem ter feito reforma em casa, mas poderiam ter comprado com seu concorrente, né? Não, nunca. Isso então, é impossível, Cauê. Então é isso. Então esse é o grande diferencial. As pessoas, né? Que fizeram as feras, gostei das feras, né? Que fizeram a coisa acontecer. E é interessante isso, né? Você citou a questão da liderança aí. Até se você puder abrir o número, enfim, se quiser, vocês tiveram, né, de 20 para 21, 21 para 22, enfim, um crescimento bem expressivo na pesquisa de clima. Ou seja, o ponteiro girou legal, assim, acelerou. E foi coincidência ou não, você que vai poder responder melhor do que a gente, foi justamente no ano em que vocês fizeram toda uma capacitação com a Academia de Liderança da YouLeader, que trabalhou justamente os pontos da pesquisa de clima. Eu sempre falo assim, viu, Patrícia? É curioso, né? Eu vou fazer uma metáfora aqui para a turma acompanhar junto comigo. Se eu estou aqui treinando natação, eu não posso ser medido em futebol, né? Se eu estou treinando natação, eu tenho que ser medido em natação. Portanto, se eu estou medindo a minha liderança e a minha empresa por meio de uma metodologia GPTW, Great Place to Work, ora, eu preciso treinar os meus líderes dentro dessa mesma cultura, metodologia e por aí vai. E foi o que vocês fizeram, né? Vocês mediram através da pesquisa GPTW e treinaram os líderes com essa mesma metodologia. Quais foram as evoluções?
Legal, ótimo. Bom, eu acho que à medida que a gente foi crescendo nos números da GPTW, mais do que o crescimento dos números, a gente começava a olhar o que faltava. Então, como a gente não tinha sido certificado, né, em 20, em 21, era assim, desculpa, não tinha sido ranqueado, né, era assim, putz, mas o que faltou? O que a gente está perdendo aqui? E aí a gente foi cirúrgico. A gente começou a olhar, de fato, número a número, né? Então, por exemplo, em 20, a gente estava com uma amostra, né? A gente tinha aí um número de 84, né? Que foi o nosso número da certificação. Em 21, a gente até caiu, deu 83. Mas em 22, a gente, quando você fala de 4 pontos, eu sei, né? Porque estudo bastante isso, crescer 4 pontos é muita coisa. Mas a Sim. gente cresceu 11 pontos, né? Para Oh! 2022. Então, quando Olha, eu você estou vendo alguns rostos aqui, o pessoal arregalou os olhos, algumas pessoas assim, né? quando você cresce 11 pontos, aí você fala, bom, acho que achamos o que não estava sendo feito, né? Então, o que a gente olhou? A gente resolveu trabalhar alguns pontos bem específicos. Um deles era feedback, que não é uma fórmula da NASA, né? E eu venho falando muito sobre isso aqui. Eu acho que é uma das práticas da área de pessoas mais simples, mais baratas e mais eficazes. Mas, de fato, a liderança precisa escolher que este é o caminho. Então, em 2020, a gente já começou a trabalhar na meta junto com a diretoria e os líderes para que a gente pudesse fazer mais feedbacks. E aí, o nosso objetivo era fazer pelo menos 3 feedbacks no ano para o administrativo e operacional. Porque, né, se a gente vai fazer uma meta, vamos fazer uma meta que seja verdadeira aí. O pessoal do operacional, principalmente, quase enlouqueceu no primeiro momento, né? Porque eles falam, você está ficando louca, imagina, eu vou conseguir fazer para operação. Mas, de fato, eles conseguiram se reorganizar nas suas agendas e a gente cresceu. Então, hoje, o nosso resultado é 54% da nossa população tem mais de 3 feedbacks no ano. E quando eu junto de 2 a 3 feedbacks, dá 32%. Então, assim, os líderes conseguiram colocar isso no seu dia a dia. E eu acho que essa é a grande diferença, a postura da liderança em entender, em estar próximo. E aí, por que a escolha da líder, né? Porque a gente entendeu que vocês, de fato, têm a prática, têm a vivência, trabalham com dinâmicas que ajudariam a liderança a trabalhar as 9 práticas. Eu sei que vocês estão mudando aí, né? Mas as 9 práticas a gente trabalhou muito forte no treinamento da YouLeader e a gente tem várias falas, Cauê, das pessoas realmente trazendo isso, assim. Isso me ajudou muito. Vou até ler aqui alguns, porque eu acho que é legal, né? Sem dúvida, tenho vários insights no dia a dia que foram estimulados pelo programa, por exemplo, os Gift Works, alguns pontos que trouxeram nas entrevistas. Então, os líderes começaram a ter algumas sacadas que eles não tinham antes e que era simples no final do dia, né? Então, hoje, a gente vê no LinkedIn vários reconhecimentos que a gente não fazia, né? A gente está muito mais próximo dos nossos profissionais, a gente a implementação de várias práticas na gestão do setor, uma delas é a entrevista pessoal. Então, esse tipo de coisa foi ajudando a liderança a entender o que ele precisava fazer. Então, acho que esses são os principais pontos. Depois a gente pode trazer, né, mais questões, mas eu acho que te respondi aí por que daí o líder, né? Super, super. Patrícia, legal demais, né? Assim, primeiro que eu refriso, né? Você tinha que ver, não sei se você conseguiu ver a surpresa de algumas pessoas aqui, né? Nossa, caímos, depois crescemos 11 pontos. Caramba, de fato, vocês encontraram ali, é como se fosse coisa cirúrgica, assim, no médico ou a médica que encontrou o que estava causando a doença. E, pum, daqui a pouco trouxe a saúde, né? O caso aqui, a gente está falando a saúde, é a saúde corporativa da cultura. E você trouxe para a gente uma temática que a gente bate na tecla já há muitos anos aqui na YouLeader e no GPTW, né? Que é o feedback. Né? Eu nunca me esqueço, viu, Patrícia? Eu estava, acho que há 1 ou 2 anos no GPTW, estou falando de 9 anos atrás, e essa pergunta, olha que interessante, quantos feedbacks você recebeu do seu líder? Ou seja, essa pergunta que a gente coloca lá na pesquisa de clima,
Não era uma pergunta da nossa pesquisa. Ela foi, olha que curiosa a história dessa pergunta. Ela foi uma ideia de uma cliente nossa, a Oracle, posso até dizer o nome. Eles tiveram essa sacada e falaram: GPTW, posso customizar minha pesquisa? A gente pode, né? O projeto, né? Quando faz projeto, pode. Eu quero colocar essa pergunta de múltipla escolha. A gente falou: tá bom, qual vai ser o enunciado? O enunciado vai ser: me diga quantos feedbacks nos últimos 12 meses, um ano, né? O seu líder te deu. Aí a múltipla escolha: 0, 1, 2, 3, mais do que 3. E aí a eureka, assim, a luz que acendeu quando a gente pegou o resultado da pesquisa foi justamente observar que os colaboradores, o grupo de colaboradores que falam que tiveram 0 feedback, foram os que piores avaliaram a pesquisa como um todo. E os que tiveram mais feedbacks do que os outros, ou seja, mais proximidade do líder, mais atenção do líder e da líder, foram os que melhores avaliaram. A gente ficou tão assim impressionado que virou uma pergunta padrão do nosso questionário GPTW. Quem faz pesquisa GPTW aqui sabe do que eu estou falando, né? E aí, a gente sempre mostra esse resultado, né, de cada pesquisa, dos percentuais, como você falou agora, quantos percentuais de liderados recebem tantos feedbacks, e fomos desenvolvendo os nossos programas de liderança baseado nesses gatilhos, né? Nesses pulos do gato, como eu brinco, né? Porque a gente sabe que não adianta a gente querer melhorar tudo dentro da organização. Não dá. A gente tem que escolher as nossas batalhas, como a gente brinca, né? Escolha as batalhas que vão mais dar resultado, porque elas vão aparecer, por exemplo, os 11 pontos percentuais. Você falou das 9 práticas. De fato, antes, né, até os anos anteriores, uma das avaliações para o ranking do GPTW era as 9 práticas culturais. Para aqueles que não conhecem, que estão aqui, o GPTW descobriu quais são as práticas de gestão que mais ajudam os líderes a construir confiança. Inclusive, meu livro está totalmente pautado nas 9 práticas. Cada capítulo é uma prática. Tais quais: inspirar, falar, agradecer, desenvolver, celebrar. São as práticas de gestão, né? Para esse ano, a gente fez a alteração para 6 perguntas do modelo For All, da metodologia para todos, que é o For All. Porém, Patrícia, já faço um anúncio para vocês. As 9 práticas nunca vão cair. Por que elas nunca vão cair? Em algum momento, vocês acham que a liderança vai ter que deixar de comunicar as pessoas? De agradecer as pessoas? De celebrar as conquistas? De inspirar os colaboradores? Nunca! Então, essa é uma metodologia que a YouLeader vai continuar utilizando, porque ela é o pulo do gato para ajudar a criar um ambiente de confiança, que é o que a Tigre está fazendo, com seus mais de 90 pontos percentuais maravilhosos aí da pesquisa de clima GPTW, não é isso? Então, vai continuar. Mas esse modelo For All está sendo cada vez mais implementado. Até para dar aqui uma nuance para aqueles que estão nos assistindo agora, quase 140 pessoas aí já nos assistindo. A YouLeader tem uma segunda academia, porque a Tigre, né, fez a primeira academia da YouLeader, que a gente chama de Academia YouLeader, na qual a gente trabalha todas as 9 práticas culturais em 4 módulos. Então, foi bem completo e bem legal. Nós lançamos o ano passado, olha aí que fresco, hein? Fresquinho, uma nova academia complementar à Academia YouLeader, chamada Academia For All, para tratar também desses assuntos tais quais diversidade e inclusão, valores, né, OKRs, a maximização do potencial humano, tudo isso que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o que vocês vão continuar, né, o desenvolvimento conosco a partir desses próximos períodos aí. Isso é muito legal. Então, eu quis fazer um adendum aqui, viu, Patrícia, para o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Eu queria perguntar para você, como é que vocês desenvolveram ou criaram aí um plano de desenvolvimento para os líderes da Tigre? Porque você comentou agora, sim, escolheram aí o líder, fizeram aí com a gente toda uma academia de liderança. Queria que você falasse como que foi essa experiência e o que mais vocês fazem com os líderes aí, com os líderes feras, né, da Tigre. Legal. Bom, o programa de desenvolvimento de liderança, ele vem há muitos anos já, Cauê, muitos anos mesmo, então a gente tem mais de 8 anos aí de programas de desenvolvimento na Tigre. A Tigre tem um DNA muito forte de pessoas, então esse olhar para o desenvolvimento, esse olhar para a carreira das pessoas, ele é fundamental. E, em especial, para a liderança, a gente tem vários modelos, né? Então, dependendo do nível, a gente vai trabalhando a necessidade do profissional. E no caso da YouLeader, ele traz questões básicas do papel do líder
que para mim foram os pontos que fizeram a diferença na pesquisa, né? Porque quando você traz as práticas de gestão de pessoas para uma liderança que precisava, então quando você fala da liderança for all, são ótimos, eles já estão prontos. Mas a gente também tinha líderes que não estavam prontos ainda. Então, esse foi um outro olhar que a gente fez, né? Um outro recorte que a gente fez de entender quais eram os líderes que ainda não estavam com suas práticas de gestão de pessoas bem estabelecidas. Porque é treino, né? No final do dia, você tem que criar hábito desse processo, né? A gente, de fato, acredita nas pessoas e ninguém faz intencionalmente algo ruim, né? Vamos combinar aqui que, se você é líder, você deveria gostar do seu time, estar próximo dele. Então, o objetivo realmente é esse. Então, o Sim. que a gente trabalhou junto com a IU Líder foi entender quais eram os líderes que ainda estavam num processo de transição e desenvolver muito forte junto com as práticas de PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Individual. Então, o plano, ele já vem também há muitos anos, as próprias pessoas, como donas das suas carreiras, elas desenvolvem seus planos, elas escrevem seus planos, e o líder era um dos, né, uma das ações dentro do plano para que isso acontecesse. Só para vocês terem uma ideia, gente, em 2021 a gente capacitou 25 líderes no Brasil, e em 2022 a gente vai capacitar 60 líderes, sendo 30 no Brasil e 30 na América Latina. Então, esse primeiro módulo, né, que o Cauê está trazendo, a gente vai fazer para a Latam, porque, de fato, eles precisam e a gente está num outro momento lá. E no Brasil, a gente já vai fazer a fase 2. Então, e a gente entendendo que vai dar uma aceleração aí nos nossos pontos também. Mas, mais do que isso, né, as pessoas que ainda não têm um bom líder, a ideia é que elas tenham. Então, alguns números aqui, só para a gente poder tá junto, né? Em 2021, a gente tinha 34% dos líderes for all, e a gente cresceu 24 pontos. Então, em 2022, a gente chegou a 58%. E o percentual de pessoas por tipo de líderes também aumentou. Então, em 2021, a gente tinha 11% das pessoas com líder for all, e em 2022, 54% das pessoas com líder for all. Então, de fato, Incrível. A percepção de que a minha liderança mudou a forma de estar fazendo, né, a sua gestão, isso ajudou. Então, além disso, de todo esse processo que a gente tem com vocês, a gente trabalha muito forte o processo sucessório. Então, muitas das BPs que estão aí, né, trabalham arduamente para o processo de sucessão dentro da nossa companhia. A gente tem entrevista de carreira, a gente tem um trabalho muito forte de desenvolvimento, a gente tem um trabalho que a gente chama de consciência amiga, onde a gente escuta muito as pessoas e está muito próximo dos líderes para fazer o desenvolvimento de algumas competências que ainda não estão, né, adequadas ou desenvolvidas. Então, enfim, tem muitas práticas e realmente acho que ela vem dando resultado nesses últimos anos aqui, né? Você sabe que você comentou aí, né, que de fato, né, nenhum líder acorda de manhã e pensa, hoje eu vou acabar com a vida dos meus liderar. Pelo menos não deveria, né? Pelo menos não deveria. A gente acredita que não, né? A gente tem um bom coração, né, Patrícia? Acho que não. Isso. Mas assim, ontem mesmo, até eu tive uma outra colega nossa também que chama Patrícia, eu falei, né, que estava tendo treinamento para Oracle. E ela falou assim, gente, nenhum líder sonha em ser líder lá atrás. Meu sonho é ser líder. Por que você sonha em ser líder? É porque eu quero ficar cobrando meta das pessoas, quero cobrar as vendas. Ninguém quer ser líder por conta disso, por mais que isso faça parte, né? Não temos que excluir isso, né? As pessoas querem ser líder por quê? No fim das contas, sonham em ser líder por quê? Porque creem que podem desenvolver os outros, podem influenciar positivamente, podem deixar um legado na vida dos demais. Eu aprendi isso uma vez, eu nunca mais esqueci, sabe, Patrícia? Qual que é a diferença entre herança e legado? E toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo, igual eu vou falar agora, né? Herança é aquilo que a gente vai deixar para as pessoas, não é isso? Herança? Deixei uma casa, não deixei um carro, deixei uma dívida, às vezes acontece também, né? Então, o que você vai deixar para as pessoas? Legado é o que você vai deixar nas pessoas. Olha que lindo isso, né?
E é isso que os líderes gostariam de fazer, deixar um legado positivo. O que eu deixei? Qual é a marca que eu deixei em cada pessoa? Eu brinco assim que os líderes, assim como pais e mães, né, que querem muito ver os seus filhos crescerem, desabrocharem, né, serem felizes e com muito sucesso, uma verdadeira líder também deveria ter esse sonho de ver seus colaboradores crescerem, aprenderem, se desenvolverem e chegarem em posições por vezes maiores do que a eles próprios chegaram, né? E esse é o grande ponto dos 5 estágios da liderança. Eu queria discorrer um pouquinho isso para o pessoal que talvez ainda não conheça, sabe, Patrícia? O GPTW não estava satisfeito, assim como nós da YouLeader também não estávamos satisfeitos com aquele jargão que diz ou você é chefe ou você é líder. Ah, não, gente. É muito 8 ou 80. É muito injusto isso. Ou você é uma coisa ou você é outra. Tipo moeda, né? Que só tem 2 faces. Não. Então, a gente fez um estudo muito vasto. Entendeu e conversou com muitos e muitos líderes ao redor do globo, principalmente nos Estados Unidos, onde fica a nossa matriz americana, né? E descobrimos, Patrícia e todos que estão aqui, que não é chefe ou líder, mas que podem existir 5 estágios de liderança dentro das organizações. O primeiro estágio, é o mais baixo de todos, é o que a gente chama de líder inconsciente. Quem é o ou a líder inconsciente? O próprio nome diz. Não tem ainda consciência de seu papel como líder. É aquela pessoa que muitas das vezes, né, Patrícia, está ocupando o cargo agora pela primeira vez, é um coordenador, um supervisor, um encarregado de uma empresa, e ainda não tem ainda todos os atributos e competências necessárias para ser considerado e legitimado pela equipe como líder. E aí ainda está no primeiro estágio. E na nossa pesquisa GPTW, a gente consegue detectar. Tantos por cento aqui da tua liderança apareceu no estágio inconsciente. E aí o que acontece? Se eu sou um líder inconsciente, que tipo de equipe eu vou ter? Provavelmente uma equipe despreparada, desmotivada, não tão engajada, não entregando tantos resultados, né? Segundo estágio, melhorou um pouquinho. A gente chama de líder aleatório. Aqui é uma brincadeira minha, tá? Eu chamo de líder pisca-pisca. Como que é o líder pisca-pisca? Acende e apaga. É aleatório. Tem hora que está aceso, tem hora que ilumina, tem hora que apaga. Dá um apagão, né? Tá dando tilt ali. Pelo menos de vez em quando acende. De vez em quando ainda acende. Mas quando acende, ilumina alguns. O problema do líder aleatório é o favoritismo. Esse é o problema que a gente tem que trabalhar nesse grupo. E aí o líder trabalha os grupos de uma forma específica quando necessário. As empresas, às vezes, viu, Patrícia? Tem um cliente agora nosso muito grande, e aí tem muitos líderes, aí dá para fazer essa separação. A gente separa os líderes para ir, assim, na dor daqueles líderes, né? Aí tem o terceiro estágio, Patrícia, que é o líder transacional. Quem que é o líder transacional? Está na transição, por isso que transacional, né? Dos estágios mais iniciais para os estágios mais avançados. O líder transacional, sabe quem é? É aquela pessoa que até faz gestão de pessoas, mas faz por uma obrigação, porque é uma tarefa a ser cumprida. É o líder tarefeiro, né? É tipo eu fazendo academia de ginástica. Eu faço mais como uma obrigação, não é por prazer, não. Fiz hoje às 7h30 da manhã, quase não fui, mas fui. Ai, tá pago, né? A gente fala, o pessoal fala isso, né? Tá pago, né? Quarto estágio, aí começa a melhorar a história. É o bom líder. Olha que coisa bonita. O bom líder já é um líder inclusivo, próximo, faz uma boa gestão de pessoas com amor, com entusiasmo, com genuinidade. Porém, o único pelinho e ovo que a gente pegou no bom líder é que ainda bota muita mão na massa. O que eu quero dizer com isso? Não dá tanta autonomia para os seus. Então, precisa desenvolver mais a sua equipe para criar autonomia para chegar no que a Patrícia falou, que me corrija, Patrícia, 54% dos líderes da Tigre estão nesse quinto e melhor estágio, que é o líder for all, ou do inglês para o português, para todos. E aí, olha que beleza que a gente chama. O líder for all é aquele que pode liderar dos bastidores. É o líder que tem que ter a humildade suficiente. Olha que maravilha, é isso que eu vou falar agora, gente. Humildade suficiente para sair do palco, sair da luz do holofote e deixar a equipe brilhar. E estar nos bastidores não significa sair do teatro. Tem gente que fala assim, eu sou líder for all. Aí você conversa com a equipe e fala, não, que líder for all nada, é um líder omisso, a gente precisa dele, ele não está com a gente. Não é isso, né? O líder for all está ali na coxia, pertinho do palco. Se necessário, volta rapidamente para acudir a equipe, para dar
o protagonismo ali para a equipe. Então, isso que é bacana, gente. Então, qual que é o objetivo dos treinamentos, desenvolvimentos da YouLeader? Fazer com que os seus líderes que estão aqui assistindo agora, como da Tigre, evoluam nesses estágios da liderança e, quem sabe, chegue aí com um grande percentual, a maioria, como o pessoal da Tigre, no Leader for All, né? Eu tenho uma pergunta aqui, viu, Patrícia, feita pelo Carlos Cardoso. Bom dia, Carlos Cardoso! Ele perguntou aqui, pediu para você comentar um pouquinho sobre o inovador conceito da Juntos Somos Mais, com a Tigre, Gerdau e Votorantim. Ele está curioso para saber um pouquinho disso. Então, estou abrindo aqui perguntas da plateia. O pessoal pode perguntar, tá, pessoal? Pode ficar à vontade para perguntar no chat. Legal. Bom, Carlos, super obrigada aí pela sua pergunta. De fato, acho que para mim é um conceito super inovador, por reunir grandes empresas, né, do setor de material de construção. Não são só as 3, tem várias. Depois, você entrar no site, você vai ver um pouco melhor. Mas é um trabalho de construção junto com as revendas, onde a gente trabalha pontos, né? Então, as revendas vão acumulando pontos à medida que elas vão vendendo, obviamente, os produtos, e isso se reverte em várias situações para revenda, né? Seja capacitação, sejam novos produtos, sejam produtos para os profissionais também. Então, isso é super bacana, vem de uma startup, de fato, né, esse conceito, ela já está enorme, ela já cresceu muito hoje, e tem várias empresas que estão dentro desse programa conosco, até mesmo fazemos capacitação para os profissionais da obra, né? Então, são pessoas que realmente, a gente tem também em material de construção, você tem 2 grandes clientes aqui, se a gente for pensar, né? 3 no final, né? Você tem a revenda, você tem o profissional da obra e você tem o cliente final, somos nós, né? Normalmente, nós sempre estamos monitorados, né, por um profissional da obra, que vai junto numa revenda para poder fazer a compra. Então, é esse o trabalho que a gente faz na Juntos Somos Mais, e é um trabalho super interessante aí e super bem desenvolvido. Cauê, acabou de entrar uma pessoa aqui que eu vi na minha tela e eu vou precisar falar, porque talvez esse seja um gift work que normalmente a gente faz, mas a Manuela Tolentino, que acabou de entrar aqui, que está em outra empresa agora e não mais na Tigre. Querida Manu! Ela nos ajudou muito no resultado de 2021, né? Então, acho que um gift work aqui é, de fato, super importante. Eu agradeci ela e falei para ela várias vezes o nosso resultado, porque eu acho que a gente tem que trazer, quando a gente sabe, né, quais foram as pessoas que, de fato, nos ajudaram dentro desse processo. Obviamente, todos da Tigre que estão aqui nos ajudaram muito, mas a Manu foi fundamental para que isso acontecesse. Manu, super obrigada. Uau, Manu! Quer abrir o microfone aí, Manu? Falar? Olha o gift work ao vivo. Já vou falar o que é gift work para quem não conhece. Ah, que saudade, que delícia ver tanta gente especial. E Patrícia realmente foi uma líder diferenciada na minha carreira e contribuiu muito para o momento que eu estou vivendo. Então, acho que a gente continua nessa jornada, nessa troca, porque a gente tem um propósito muito em comum. Então, temos muito o que fazer pelo mundo. Aí o líder está aqui no meu radar, inclusive hoje falei. Então, vamos entrar aí ano que vem com a YouLeader. Para quem não contratou ainda, gente, procurem saber. Eu sou uma outra líder depois de YouLeader. Então, vale muito a pena. Querida. E eu estou muito feliz pela Tigre. Parabéns, muito orgulhosa da Paty, do Otto, de todo o time. Claudiane, que está aqui, né, que é uma fera também na GPTW. E muito sucesso, eu acho que é isso, assim, né? A Tigre é uma excelente empresa para se trabalhar, eu sou prova viva disso. E para quem tem interesse aí, olha, gente, é uma excelente empresa. Então, é lógico, né? Uma grande história aí na Tigre. Obrigada, Manu, Paty. que coisa linda que a gente viu acontecer aqui agora, né? Olha que curioso, gente. A Manu não está mais na Tigre, mas mesmo assim a Patrícia eu estou fazendo uma análise do que aconteceu, a Patrícia sendo uma grande líder for all, que eu já sei que é, uma líder for all, ela reconhece a pessoa que não está mais na empresa. Acontece em tantas organizações isso, a gente vê, sabe o que ia acontecer? A pessoa vai embora da empresa e fica um rancor, fica, nossa, a pessoa foi embora, saiu da nossa empresa. Que bobagem, gente! Esse mundo é tão pequeno, né? Vamos deixar as portas abertas, as trocas.
Depois, Manu, dá uma olhada no chat, um monte de gente aqui mandando um beijo para você, saudade. E isso que é legal, né? Eu sempre falo isso, liderança, pessoal, olha que legal isso aqui para vocês anotarem, levar essa reflexão para a vida de vocês. Liderança não é uma cadeira que se ocupa, não é ser diretor, gerente, supervisor. Liderança é uma postura de vida. E quando você é líder, você vai ter seguidores, não obedientes. A Manu é uma seguidora da Patrícia. A Patrícia é uma seguidora da Manu. E não era seguidora da rede social do LinkedIn só, não. É da vida, né? Então, agora, quando você é chefe, você vai ter no máximo um obediente, né? E aí, qual que é a diferença de um seguidor para um obediente? Inúmeras, né? Em termos de engajamento, de vontade, de brilho no olho, que a gente viu a Manu aqui com brilho no olho agora, né? Fala da TIG. Isso que é legal, né? Fala da YouLeader. Isso é muito bonito. A Patrícia citou o conceito Gift Work. Para aqueles que não conhecem, esse é o grande conceito que a YouLeader trabalha em seus treinamentos. Segunda-feira, nós tínhamos 150 empresas premiadas do GPTW. O que elas têm em comum, por mais que sejam empresas tão diferentes entre si? Tinha Tigre, tinha empresa do ramo financeiro, tinha empresa do ramo do varejo, tinha empresa de saúde, tinha empresa do agronegócio premiada. Ué, tantas empresas de diferentes setores. O que é que elas têm em comum? A gente estudou isso há muitos anos. E ficou pensando, caramba, sabe o que elas têm em comum? Gift Work, demos o nome. Quase como um mistério aqui, né? Um segredo, uma coisa diferenciada. Mas, basicamente, o que é esse Gift Work? Vamos traduzir do inglês para o português primeiro, né? Gift, que vem do inglês presente, gift. Work, mais fácil, trabalho. Então, a gente percebeu que são líderes e liderados que querem ir além do esperado, ir além do exigido, e dar esse presente, muitas das vezes, postural, no ambiente de trabalho. Então, o gift work não é você presentear com algo físico, necessariamente. Pode até ser, mas na maior parte das vezes é a postura, é o gesto. O que a Patrícia fez agora pela Manu, o que a Manu fez agora pela Patrícia em sua resposta, foi um gesto que dificilmente vai ser esquecido. Isso é um gift work, que cria o quê? Laços de confiança. São presentes de baixo investimento para quem dá. Foi uma fala aqui agora. Mas um enorme valor para quem recebe. E quando a gente trabalha isso nos cursos da YouLeader, nas palestras, nos treinamentos, a gente costuma usar um jargão, uma frase, um mantra, que é o seguinte, anota aí quem está anotando os conceitos do curso, aqui da nossa live. O mantra é, não é apenas o que você faz, mas também como você faz. E é nesse como que mora o pulo do gato que a Tigre enxergou. Não é, Patrícia? Tanto que eu queria até que a Patrícia comentasse um pouquinho. Eu fiquei sabendo, Patrícia, que na Tigre tem alguns líderes que estão até sendo mentores de outros líderes. Que história é essa? Conta pra gente. Sim, a gente faz muito isso, Cauê. Acho que essa é uma prática que a gente vem desenvolvendo também há alguns anos. E quem não faz, fica de fato a dica aí para que comece a trabalhar o desenvolvimento dos seus líderes dentro desse processo. O que a gente fez, especialmente na YouLeader, né? A gente entendeu quem eram as pessoas em transição ali que você comentou e trabalhou junto com os líderes for all. E a gente foi fazendo uma mentoria cruzada. Então, o melhor obviamente, sala de aula é sempre importante, mas no antigo conceito 70-20-10, porque a gente sabe que, né, ele já está quase indo embora ali, por conta do lifelong learning, né? Então, o 10% ele é super importante ali, mas sem dúvida nenhuma, né? A troca com o mentor, que são os 20%, e o seu dia a dia, os 70% é que vão fazer a diferença. Então, a mentoria foi fundamental. Só para trazer mais alguns números, né? A gente saiu de 40% de líderes transacionais para 15%, que foi muito legal. Peraí, repete, vocês tinham 40% dos líderes no meio do caminho transacional, ou seja, eu faço gestão de pessoas porque tem que fazer a tarefa. Ai, meu Deus, deixa eu fazer essa avaliação de desempenho que a Patrícia está me cobrando. E foi para quanto? 14. De 40 para 15, desculpa, 15. 15. Caiu, que ó. E provavelmente eles migraram para mais alto nível. Sem dúvida, Incrível. Isso aí. Incrível. Então, essa é a diferença. E aí a mentoria, para mim, ela é o walking the talk, né? Se eu vejo o outro fazendo, eu também vou fazer, né? Eu posso fazer, eu me dou o direito de. E eu acho que esse é o trabalho que a gente foi desenvolvendo.
A gente fez muitas mentorias, eu faço mentoria dentro da Tigre, a gente tem um trabalho bem grande de vários diretores, então qualquer um dentro da Tigre pode me mandar uma mensagem e falar, Paty, você pode fazer uma mentoria comigo? E, né, a gente abre espaço na agenda, se organiza para isso, porque eu acho que esse é o nosso objetivo enquanto líder dentro de uma companhia, que é de fato orientar, estar próximo, estar junto. Então, vários dos nossos líderes fazem. Eu acredito muito nessa ferramenta. Para mim, hoje, é uma das ferramentas mais potentes, de fato, que você tem, quando você combina, né, as ações Incrível. e o desenvolvimento vai acontecendo. Então, acho que é um pouco disso. Só para a turma saber aqui, me perguntaram aqui no privado, o que é esse conceito 70-20-10? Vou comentar rapidamente, tá? A gente sabe que muitas das vezes a educação dentro de uma organização, né, a parte de desenvolvimento, ela não vem só por sala de aula, né? Ela não vem só por uma sala de treinamento em que você fecha o pessoal lá na sala e vão ficar o dia inteiro aqui aprendendo. Na verdade, isso são apenas 10% do que a gente pode aprender numa empresa, porque a gente não consegue ficar fazendo treinamento todos os dias, né? Então, são os 10 do 70-20-10. 20% tem a ver com o que a Patrícia comentou agora, uma mentoria, uma conversa lado a lado, alguém que pega na mão e ensina a fazer. E 70% do que você aprende numa empresa é o seu dia a dia. É o errando que se aprende, é fazendo, é conversando e por aí vai. 70-20-10. Então, esse é o conceito para a gente aumentar essa capacidade de entender que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Acho que isso é bacana demais, viu, Patrícia? Então, explicando aí o conceito. Muito bom. E eu acho que só complementando, a gente está partindo para um processo de lifelong learning mesmo, né? Que é esse olhar de o tempo todo eu estou aprendendo em todos os lugares. Então, aqui eu estou aprendendo. Né? A gente está tendo aqui um momento de troca, quantos conceitos a gente não aprendeu aqui, para eu poder me preparar para essa live. Eu também estava estudando para isso. Então, em todos os momentos a gente está aprendendo, pessoal. Então, se a gente puder levar esses conceitos para as nossas organizações, isso é super bacana, porque nos dá uma possibilidade de o tempo todo estar aprendendo. Se a gente lembra que a carreira é nossa, né? Então, vamos lembrar que a carreira não é da empresa, a carreira é nossa. A gente precisa estar o tempo todo se desenvolvendo, né? Vocês anotaram o que a Patrícia falou agora, gente? A sua carreira não é da empresa. Aprendi mais essa agora. A sua carreira é sua. Tá certo? Muitas das vezes a gente vê na pesquisa de clima as pessoas reclamarem, né? Na parte de comentários, né, Patrícia? Ai, na minha empresa não tem plano de carreira. Ai, meu RH não faz meu plano de carreira. Meu líder não faz meu plano de carreira. Como se isso fosse uma responsabilidade da empresa. Ora, é uma responsabilidade sua, do seu protagonismo, não é verdade? E qual que é o papel da empresa e da liderança? Mostrar as possíveis trilhas de carreira dentro da organização. E ali ajudar a pavimentar o caminho, mas o protagonista tem que ser quem? Você, meu amigo, minha amiga. Não é isso? Não à toa, Patrícia. Nós temos treinamentos e palestras na YouLeader para colaboradores também, sabia? Ótimo. Não é só líderes. A gente desperta liderança nos colaboradores também. Eu brinco que tem muita empresa que tem os funcionários samambaia. Já ouviu essa metáfora, Patrícia? Não? Contar para você como que é. Funcionário samambaia é aquela pessoa que chega na empresa e diz: me rega, me rega. Não é isso? Igual uma samambaia. O vento bate para um lado, vai, o vento bate para o outro, também vai. Aquela pessoa que nada faz e fica esperando. Então, criar um Great Place to Work, como a Tigre criou, 12ª melhor empresa do Brasil para trabalhar, é responsabilidade de todos, colaboradores, líderes, RH, alta diretoria. Aí o líder também tem treinamentos e sensibilização para alta diretoria, tá? Às vezes a gente até leva o Rui, nosso CEO do ecossistema Great People, para falar com as diretorias e CEOs, tá? Isso é muito, muito forte, muito, muito legal, viu, Patrícia? Patrícia, assim como você fez agora há pouco, você deu uma olhada e viu que tinha uma pessoa especial aqui na live, né, que é a Manu, eu dei uma olhada e vi que tem uma pessoa muito especial do ecossistema GPTW. E essa pessoa que ela sabe disso, mas eu quero falar aqui em público para mais de 140 pessoas, sou fã dela. Ela lançou um livro essa semana. E eu não poderia deixar de aproveitar a presença dela aqui para comentar um pouquinho dessa temática de liderança. O livro dela, que ela vai falar melhor, conta os últimos 25 anos de evolução das empresas do Great Place to Work. Olha lá, está na mão da Patrícia o livro. Todo mundo que foi na nossa premiação recebeu esse livro. Sou fã também. Então, eu quero convidar aqui para ter uma fala
a nossa querida Daniela Diniz, Dani, mais conhecida como Dani por nós, para falar um pouquinho desse livro, Dani, e como você percebeu a liderança nesses últimos 25 anos de estudo. Ah, Cal, obrigada pelas palavras. Você sabe que essa admiração é muito recíproca. Pati, por você também. Que case esse com a Manu aqui, né? Esse que aqueles que a gente vai contar, né, Cal? Porque falamos que para ter essa despedida com essa maturidade não é para qualquer líder. Então, parabéns mesmo por toda a trajetória. Obrigada por escrever. A Pati também escreve aqui no livro, na quarta capa, falando um pouquinho Uau. dele. Eu estou aqui ainda em êxtase, né, com o meu segundo filho, né, meu segundo livro, e sim, são 25 anos de história, né, a gente fez um mergulho aí nas práticas de gestão de pessoas nos últimos 25 anos de pesquisa das melhores empresas para trabalhar no Brasil, e cada capítulo é um mergulho em um pilar específico, como que as empresas foram mudando ao longo do tempo, para se adaptar às mudanças da sociedade. Então, assim, uma melhor empresa para trabalhar em 97 não é a mesma melhor empresa para trabalhar em 2022, né? O mundo mudou, a sociedade mudou, então, como essas empresas foram acompanhando? E liderança, Cal, não é à toa que liderança é o capítulo, acho que é o maior capítulo do livro, porque quando a gente fala que uma empresa é boa para trabalhar, quando o funcionário fala que uma empresa é boa para trabalhar, ele está falando que ele gosta de trabalhar com o líder, né? Que ele tem uma relação de confiança direta com a liderança, que ele recebe o feedback da liderança, que ele é motivado, que ele é desenvolvido e envolvido pela liderança. Então, está completamente ligado. Não tem como falar de melhor empresa para trabalhar, e você deixa isso muito claro no seu livro, né? Se você não tem bons líderes para trabalhar, né? E o case aqui da Tigre mostra muito isso. O que a gente observa nesses 25 anos, e nós temos orgulho de dizer que nossa pesquisa é muito responsável por isso, é uma evolução nessa relação de confiança entre as lideranças. Então, você tinha ali, quando você pega os dados de 97, você tinha uma percepção, por exemplo, esse é um dado bem curioso que eu vou aqui colocar em primeira mão para vocês, mas o livro já está em pré-venda no site da Primavera. Spoiler, mas ali, coloquei no chat, ó, quem quiser adquirir o livro, já mandei legal. o link para adquirir ali na pré-venda. Maravilhoso, mas esse é um dado interessante porque em 97 a percepção dos colaboradores de uma melhor empresa para trabalhar ela era muito mais baixa, batia ali nos 70 e poucos %, e quando a gente olhava para a liderança era maior. Então, a gente vê ao longo do tempo essa diminuição, ou seja, a percepção do líder e do colaborador, ela está mais igual, né? Então, assim, eles têm essa igualdade que é o caminho para o for all, né? Então, você tem hoje, você tem uma distância menor entre líderes e liderados. Eu falo no livro, né? Se uma boa empresa para trabalhar no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 era a empresa que tinha política de portas abertas, hoje, o seu líder, né? Hoje você é a empresa que não tem mais nem porta, né? Que convida o funcionário a participar, a se envolver, né? A ouvir, de fato, o que é o Leader for All, né? Está totalmente ligado. Então, é um spoiler do livro. Eu sou muito fã da Tigre, de toda a trajetória, da Pati como líder, né? De tudo que vem sendo feito. Eu tinha já ouvido um spoiler desse case aqui no RH Ágil, comentei com o time da YouLeader, falei, gente, vocês precisam falar muito com ela, porque, assim, é um case prático de como, quando a gente fala de melhor empresa para trabalhar, quando a gente fala dessa percepção, está ligado diretamente à liderança. Então, é isso, Cal, obrigada aí pelo espaço. Nossa, eu que te agradeço aí as dicas de ouro que você passa aí para a gente, e sempre te ouvir é um grande aprendizado, viu, Dani? Muito, muito obrigado, viu? Veio uma pergunta aqui, viu, pessoal, da Márcia Mello, querida Márcia, perguntando se essa academia e o líder, esse desenvolvimento de liderança é aberto somente para pessoa jurídica, se pessoa física também consegue contratar. Hoje, sim, a YouLeader ela tem essa funcionalidade B2B, né? Ou seja, a gente faz vendas diretamente para as empresas, para treinamentos em company, como fizemos com a Tigre. Porém, entretanto, todavia, dentro da nossa ecossistema aí, né, da Great People, nós temos a Lidera, tá? E a Lidera, sim, é um desenvolvimento de líderes para pessoas físicas que quiserem contratar, e aí é aquele famoso lifelong learning, né, o desenvolvimento contínuo. Até eu acho que tem uma turma da Lidera aqui, se quiser colocar, acho que a Rafael, a turma da Lidera que está aí,
Se quiser colocar no link aqui no nosso chat, o pessoal conhecer um pouco mais da Lidera, vale a pena, mas aí ela acaba sendo mais, não é só a pessoa física, tem algumas empresas que também contratam, mas para alguns líderes, para fazer um processo contínuo de desenvolvimento de liderança, sempre síncrono, tá? Nós acreditamos também no assíncrono, mas não é a nossa vocação. A nossa vocação é a sincronia, o que a gente está fazendo aqui agora, ao vivo, 11 horas e 5 minutos, Faustão, né? Do dia 20 do 10, estamos aqui agora ao vivo, né? Porque a gente acredita nesse tato, nesse calor humano. Então, a gente faz tanto de forma online, né, virtual, mas também já voltamos, né? Graças a Deus, o Covid arrefeceu aí, e estamos fazendo também no presencial os desenvolvimentos de liderança, viajando aí o Brasil todo, tá? Cauê, Patrícia, desculpa oi, até te, acho que complementando, nem estava, gente, no escopo aqui, mas a Larissa fez uma pergunta, cadê? Não vi, talvez tenha um desculpa. pouco a ver com isso, né? Então, em relação ao desenvolvimento, em que formato aconteceram? Boa. Online ou presencial, e o que foi considerado para a decisão do formato adotado? Ótimo. Acredita que o formato escolhido gerou impacto nos resultados? Bom, dos resultados eu acho que a gente já está trazendo aqui, né? De fato, para mim foi uma grande diferença. A gente fez online, principalmente porque a gente está muito distribuído por todo o Brasil, então para a gente é muito difícil fazer no presencial, apesar de acreditar muito no presencial, né? Eu acho que o presencial é uma grande diferença, mas a grande maioria dos nossos projetos de treinamento, eles são online pela nossa dispersão. Então, não existe bom ou ruim, existe o formato que melhor se adequa para a característica da empresa, né? Então, o que a gente fez muito é trabalhar junto com a YouLeader para que eles pudessem entender como que é a nossa cultura, como é que a gente funciona. Isso para a gente é fundamental. Então, ter esse contato próximo com a consultoria para que eles entendam o nosso formato, o nosso jeito, e aí sim trabalhar no modelo, o nosso caso, no modelo online, né? Maravilha. Isso é crucial. Eu sempre pergunto para a gente, né, Patrícia, qual que é o melhor formato? Vai depender muito do estilo de liderança que você tiver, se estiver pulverizado ou todo mundo concentrado no mesmo lugar. Então, vai depender muito. Ambos funcionam. E a gente teve aí só 2 anos e pouco para aprender a fazer treinamento virtual, né, online. Então, assim, a gente teve muito tempo. Então, a gente usa muita dinâmica. É um treinamento que a Patrícia pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira, de muita vivência. A gente não faz videoconferência. A gente faz videovivência. O que é isso? Os líderes até brincam quando no final falam, poxa, Cauê, nem consegui responder meu e-mail durante o treinamento. Falei, ótimo, esse era o objetivo, porque a gente coloca eles em sala, a gente faz perguntas, a gente fala, Bruna Braga, fala um pouquinho, estou brincando aqui, tá, Bruna? Só para ler o nome ali. Bruna Braga, fala um pouquinho aí o que você achou desse tema, comente como que é na tua área. Então, eles falam, opa, o facilitador chama a gente para participar, então é melhor eu ficar concentrado aqui no curso, né? Então, a gente usa de forma muito dinâmica os cursos, tá? Viu? Só mais uma vez, a Márcia, voltando aqui à pergunta da Márcia, se a gente faz para pessoa física, a produção falou aqui no meu ouvido, viu, Patrícia? Para dar um spoiler, eu não sabia que já podia dar esse spoiler, então eu vou dar. Em 2023, spoiler, aí o líder vai fazer um programa de imersão. Vai ser um programa de 3 a 5 dias, está sendo desenhado ainda, provavelmente vai ser realizado em março, tá? Presencial, na qual a gente vai fazer uma imersão de liderança para quem quiser, quem é líder vai poder se inscrever com muita dinâmica, vivência presencial, aquelas histórias que a gente vê, aquelas surpresas que a gente vê acontecendo nas imersões. Então, não percam por esperar, todos vocês serão comunicados devidamente, com uma antecedência devida aí, para se programarem, né, irem até o local da imersão. Então, em breve, teremos uma imersão. Rosana, lá, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Rosana. O presencial é sempre uma diferença, gente. Diferente, ainda somos humanos. Patrícia, quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado. Acho que todos aqui estamos gratos, né? Todas as mais de 100 pessoas aqui, gratos por sua presença, gratos por você comentar um pouco o case de como que vocês desenvolveram os seus líderes e conquistaram um honroso 12º lugar dentre as 150 melhores empresas para trabalhar do Brasil. Eu quero passar para você fazer suas considerações finais e logo depois vou mandar o QR Code para vocês ganharem o livro, hein? Toda empresa vai ganhar um livro aqui, então não vai embora, gente. Diga lá, Patrícia. Bom, Cauê, super obrigada pelo convite. Dani, também vou te agradecer aqui, porque de verdade sou sua fã. E eu acho que a gente... quero agradecer porque acho que é um momento da gente poder fazer mais uma vez uma troca.
né? Esse processo de desenvolvimento, ele para mim é super importante, de fato está dentro do meu propósito. E poder ter a possibilidade de trazer para vocês o que a gente está desenvolvendo na Tigre é super legal. Mais uma vez, quero agradecer aqui cada um da Tigre, cada uma das nossas feras que está aqui. Então, sem elas, não seria possível a gente fazer esse resultado. A gente trabalhou demais, Cauê, para que isso acontecesse, demais mesmo. Muito. E a gente agora já está, no dia que a gente ganhou, o pessoal já estava assim, e agora? Como a gente vai manter? Como é que vai crescer? Calma, Esse gente. é um problema feliz, né? Vamos curtir, vamos celebrar, e depois agora a gente vai pensar como é que a gente vai fazer, porque não para, né? Eu acho que esse é o objetivo mesmo, é da gente estar se desenvolvendo e estar crescendo enquanto melhor ambiente, né? Enquanto melhor empresa, e nada melhor do que as pessoas felizes. Parece meio jargão isso, mas eu realmente acredito que pessoas felizes de fato se desenvolvem mais e produzem mais dentro das empresas, né? Então, o seu contrato de trabalho dentro da empresa, ele tem que valer até quando você estiver feliz aqui dentro. Enquanto você estiver engajado aqui dentro, né? Então, se você estiver feliz e engajado, continue, e isso vai ser super legal. Então, muito obrigada mais uma vez, me coloco à disposição, o pessoal aqui colocou o meu LinkedIn, né? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente vai se conectando também. Enfim, acredito muito aí em tudo que a gente está falando e vamos continuar, né? Acho que muito mais que a Tigre, se todas essas empresas que estiverem aqui puderem fazer isso, a gente vai ter, de fato, um mundo muito mais coerente, né? Do que a Sem gente dúvida. tem E eu acho hoje. que é arrepiado.